Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui com mais um programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec. Sempre na companhia de Dona Heloísa Pires, para conversarmos sobre a vida e a obra de Herculano Pires. Mas vocês sabem que temos os outros programas aqui no nosso canal. No domingo, temos às 20 horas o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, com o historiador e biógrafo de Bezerra, Luciano Clay Filho, conversando conosco sobre a vida e a obra do Dr. Bezerra. Na terça-feira, também às 20 horas, temos o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, conversando com a filha do Hermínio, Ana Maria Miranda, sobre a vida e a obra do grande escriba brasileiro Hermínio C. Miranda. Na quarta-feira, temos o programa Resenha Literária, com o pesquisador e documentarista espírita Silvio Mariano. É um programa sobre livros à guisa de indicação. E conversamos também sobre fatos relativos ao movimento espírita brasileiro. Na quinta-feira, às 20 horas, temos o programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec. Conversando com Dona Heloísa Pires, educadora, filha de Herculano, também sobre a obra e a vida de Herculano. São 4 programas semanais. Este de hoje, o do domingo com Luciano Clay, sobre Bezerra, o da terça, sobre Hermínio, e a quarta, resenha literária. Mas temos também os programas mensais, que só acontecem aos sábados, sempre às 20 horas. Todo o primeiro, Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, conversando com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. No segundo sábado, temos o programa Memórias e Reflexões, conversando com César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB e ex-presidente da UGI. No terceiro sábado, temos o programa Portfólio Fontes Primárias, conversando com Adair Ribeiro, curador do Museu ACOL, Allan Kardec Online. É um programa sobre fontes primárias, sobre documentos. E no quarto sábado, temos o programa O Eco da Imprensa Espírita, conversando com Leonardo Marmo Moreira, articulista da revista Reformador e da revista O Consolador. É um programa sobre o que sai na imprensa espírita do Brasil. Então, pessoal, 8 programas já na bandeja para vocês se servirem e degustarem. Tenho certeza que vão gostar dos conteúdos de muita seriedade e de muita certeza. Não há licença poética, não. É um programa de memória, de historiografia. Bem, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estudo da noite de hoje com Dona Heloísa Pires, a filha de Herculano, onde vamos aqui na noite de hoje homenagear Kardec. E, claro, sempre reverenciando o seu apóstolo José Herculano Pires. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje, trazendo aqui imediatamente a querida Dona Heloísa Pires. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Dona Heloísa Pires, já. Depois de um longo e tenebroso inverno, Dona Heloísa de volta, 2 semanas apenas, né? Uma ela viajou, outra ela ficou gripadinha. Mas, Dona Heloísa, boa noite, tudo bom? Tá melhor da gripe, Dona Heloísa? Nossa, a gripe passou. Aí eu tomei os remédios, comprimido de corticoide. Injeção não tomo mais, que me faz mal. A garganta voltou, então gratidão a Deus, gratidão e cuidar dos maiores, que o corpo está mais frágil. Aos 82 anos, a fragilidade aumenta, a força interior também. Gratidão à espiritualidade. Bom, aí há 15 dias, Dona Heloísa tinha me dito, né, que ia viajar com Heloisinha e a internet lá na praia não funcionava bem, né? Quando voltou da viagem, exatamente no domingo, Dona Heloísa estava gripada e precisou uns dias de repouso.
Como era o aniversário de Herculano Pires, dona Heloísa, eu pedi permissão ao Eri Lopes, que gravou aquele documentário lá do Instituto Maria Virgínia José Herculano Pires, e que tem um depoimento da senhora, de todo mundo ali. Eu coloquei aquilo e agradeço aqui a Eri. Aquele documentário é tão bonito, né? Aparece a senhora lá no Instituto palestrando. É lindo. Ficou muito, muito, muito bom. E ele fez um trabalho incrível. Adoro. O Eri, ele tem um portal, escreve, faz documentários, é um trabalho. Um abraço, Eri. Sempre em frente, meu amigo, viu? Bom, Isso. dona Luísa, hoje nos encontramos aqui no dia 5 de outubro. Tá? 5 de outubro, estamos na semana do 3 de outubro. Reencarnou em 3 de outubro de 1804, né? O grande comandante em chefe do Espírito de Verdade aqui na Terra, o professor Hipólito Leon Denis Arrivaio, o nosso Allan Kardec, pseudônimo que ele vai adotar quando começa a pesquisar tudo aquilo que ele iria fechar em 5 livros, né? As 5 obras básicas do Espiritismo. Mas, dona Heloísa, eu pergunto à senhora, como educadora, como espírita, como filha de Herculano, que valor tem para a humanidade uma alma como Allan Kardec, dona Heloísa? Nossa Senhora. Ele foi informado que foi sacerdote druida nas Gálias. Ele faz a comparação dos ensinamentos dos sacerdotes druidas para aquele povo celta guerreiro que dominou a Europa, mas que precisava de apoio espiritual. Ele diz: é a mesma verdade, os ensinamentos dos druidas e o espiritismo. Só que ele criou o espiritismo com maior desenvolvimento, porque foi se aprimorando a verdade secreta, que era guardada nos templos de pedra para os iniciados, foi se desenvolvendo. Brilha com Jesus, que tira dos templos de pedra, mas todos deformamos os ensinamentos de Jesus. Estávamos lá, ou batendo palma, ou no meio dos teólogos. E precisava retornar à origem. Vem o trabalho de Martim Lutero, apoiado pelo querido, esqueci o nome desse outro, que era mais calmo, e preparam o aparecimento do trabalho magnífico do mestre de Lyon, Allan Kardec, Leon Hippolyte, de mãos dadas ainda com uma provavelmente sacerdotisa também do tempo dos druidas, Amélie Gabrielle Boudet, uma mulher acima da sua época, e fazem um trabalho lindo. Eu peguei num documentário as cartas de Amélie para Kardec, e ela trabalhava realmente. Quando ele viajava, ela assumia a Sociedade de Estudos Espíritas que Kardec fundara em Paris. Casal brilhante. Ai de nós se eles não houvessem feito esse belíssimo trabalho na nossa divulgação dos ensinamentos de Jesus. Kardec disse: vou colocar os pingos nos is, e colocou-os com auxílio da equipe do Espírito da Verdade. Ninguém mais teve tal auxílio, só Kardec. E Descartes sonha 3 vezes com essa espiritualidade. Mas a Kardec eles assistiam dia e noite para que não houvessem erro na doutrina espírita. E agora a gente que não estuda, não pesquisa, quer apresentar erros que não existem. É ciência, é filosofia, é religião. Palavras de Kardec, Revista Espírita, 1568. É religião e nos glorificamos disso, porque não existe outro nome para o estudo de Jesus, para a apresentação de Deus, teologia espírita. Religare, diz Kardec,
religar as luzes do universo. Desenhar, diria Emmanuel, o triângulo divino, ciência, filosofia e religião. Abençoado espírito Allan Kardec, que trocou as glórias efêmeras por esse trabalho que lhe deu muito problema e dor de cabeça, mas do qual ele saiu vitorioso e continua nos auxiliando. Dona Heloísa, o espírito Humberto de Campos, através do Chico Xavier, ele narra aquele encontro do guia espiritual da França, São Luís, com o guia espiritual do Brasil, Ismael, e onde foi acertado o transplante da árvore do espiritismo da França para o Brasil. Dona Luísa, eu não conheço na história universal uma influência tão grande de qualquer filósofo ou pensador de um país no outro país, como é a influência de Allan Kardec aqui no Brasil. Veja o tamanho do movimento espírita aqui no Brasil inteiro, né? Aí eu lhe pergunto, esse transplante que Humberto de Campos narra, acertado por Ismael e São Luís, deu certo aqui no Brasil, não deu, Dona Heloísa? Graças a Deus. Graças a Deus deu certo. Surgiram também na compreensão dos ensinamentos de Jesus reapresentados por Kardec o aspecto maior do crescimento espiritual, caridade, amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro o que desejamos que nos faça. Então, é um trabalho belíssimo de uma espiritualidade adiantadíssima que veio estender as mãos para nos auxiliar a compreender a arte de bem viver e ser feliz. Bom, aí o Espiritismo chega aqui no Brasil, as primeiras obras de Kardec vão ser traduzidas, mas, Dona Heloísa, nessa semana que a gente está reverenciando Allan Kardec, não é? O pensamento veio da França, não é? Agora, era necessário executores aqui encarnados que, com zelo, defendessem esse pensamento, é? Para que ele não fosse desnaturado, que ele permanecesse na sua pureza, como Kardec nos colocou. E aí eu pergunto à senhora, Dona Heloísa Pires, né? A presença aqui no Brasil desse espírito que se chamou José Herculano Pires, ela não foi somente importante, Dona Heloísa, ela foi preparada pelo mundo espiritual, foi uma missão, porque Herculano foi essencial para a chegada desse pensamento aqui no Brasil, né? E no decorrer do tempo não sofresse adulterações, não é, Dona Heloísa? Pois é, baseado em resíduos do passado, queríamos fazer de Jesus um daqueles deuses que criávamos por nossa ignorância. Felizmente, Herculano estava atento, lutou contra a ideia, foi perseguido, tiraram os livros, criticaram, mas a ideia começou a ser estudada. Auxílio da espiritualidade, finalmente a verdade aparece. É claro que o corpo de Jesus era de carne. Que ideia do querido Rusteng, que já deve estar reencarnado, trabalhando agora de uma outra forma. Resíduos do passado, mitos que se fizeram presentes ameaçando a doutrina espírita, mas que foram afastados pela espiritualidade e o apoio de Herculano encarnado, José Herculano Pires, o metro que melhor mediu Kardec, diz Emmanuel com muita razão. Bom, a senhora citou Emmanuel, né? Eu vou citar aqui o querido escritor Jorge Regine, que, para mim, ele foi muito feliz da forma que ele intitulou a biografia de Herculano, né? José Herculano Pires, o apóstolo de Kardec. Eu sei que é redundante,
mas eu vou devolver a pergunta para a filha, né? Dona Heloísa, seu pai realmente foi o apóstolo de Kardec aqui no Brasil? Foi. Ele divulgou com uma coragem incrível. Nunca se colocou acima da doutrina. Dizia sempre: na Terra somos alunos, filhos, entre os quais eu me incluo. Somos muito pequenos, mas a espiritualidade nos auxilia. E pesquisava, e estudava, e fazia palestras, e nunca se dobrou a qualquer imposição de qualquer grande ou pequena instituição. Venceu em toda a linha. Fico feliz, porque acompanhei de longe o sofrimento deste espírito incrível, uma coragem, um determinismo que só Deus pode explicar. E agora ver as homenagens, a compreensão do trabalho de Herculano, o respeito ao trabalho de Herculano, que é o trabalho de Jesus e Kardec. Ele é aluno de Jesus e de Kardec, é apóstolo de Kardec na divulgação, me deixa feliz. A espiritualidade, quando necessário, interfere e consegue grandes mudanças na nossa expressão de humanos atrapalhados do planeta Terra. Roberto Carlos fala: é muito estranho o animal homem. Todo animal tem um comportamento. O homem é estranho. Ele faz guerra, ele luta contra os seus irmãos, mas nós estamos melhorando, graças a esse trabalho incrível no tempo e no espaço de Jesus, do nosso irmão Kardec, e do apóstolo de Kardec, José Herculano Pires. Dona Heloísa, aqui no Brasil hoje, graças a Deus, se divulga como nunca as obras de Kardec. Hoje, Dona Heloísa, graças a Deus também, e lá atrás só tivemos revista espírita aqui no Brasil. Isso a gente tem que pontuar sempre. 108 anos depois, Dona Heloísa, foi que pela primeira vez foi traduzida a revista espírita, graças a quem? Graças a Herculano, Júlio Abreu Filho e ao Frederico Genini, que era argentino, né? Amigo de Herculano, dono da Edicel, traduziram a revista espírita. Mas, Dona Heloísa, hoje a revista espírita, como nunca nesse momento agora, está sendo estudada, né? Está sendo valorizada. Mas eu pergunto também à senhora, né? A obra de Herculano, que é impressionante, não é uma obra pequena, é uma obra razoável, uma obra grande, cada obra diferente da outra, com importância, com sua peculiaridade. Dona Heloísa, como é que a senhora vê esse momento? A senhora falou que ele hoje é homenageado, mas hoje a obra de Herculano é uma unanimidade, é respeitada e referendada pelo público espírita, mas graças a Deus pelos dirigentes de todo o movimento espírita, né? São motivos de alegria. Nossa, muita alegria também, porque na Terra nós precisamos evoluir, precisamos deixar costumes estranhos que vêm dos séculos, tirar resíduos de misticismo, de deuses selvagens que nos castigavam. Precisamos arejar nossa cabeça na compreensão desse universo magnífico no qual nos expressamos, ainda como crianças pequenas, mas graças ao trabalho de Jesus, Kardec, Herculano, tantos espíritas honestos, Violino Amorim, Luciano Klein, tantos que vieram esclarecer essa verdade libertadora que nos acompanha desde o horizonte primitivo através das materializações, como conta Leon Denis no livro Depois da Morte e outros pesquisadores. A verdade nos acompanha sempre, mas nós temos dificuldades em compreender e aceitá-la. E graças a esse trabalho desses irmãos maiores, esforçados, que não se preocuparam com a opinião pública,
Jesus entregou seu corpo físico à ignorância daquela época e ainda pediu perdão para nós, porque não compreendíamos a verdade. E o trabalho continuou sendo feito, e hoje Jesus é o espírito reconhecidamente mais sábio, mais amado no planeta Terra. E assim vai sendo também com Kardec e com todos aqueles que se fixaram na divulgação, não pensando neles mesmos, mas pensando nas nossas necessidades de reencarnar. A verdade será para todos, um só rebanho, um só pastor. Verdade, ciência atual que está se desenvolvendo de mãos dadas, sem querer e sem saber, com a ciência espírita, de mãos dadas com a parapsicologia. É uma hora linda que nós temos que observar e memorizar, porque é uma hora de vitória. A gente está recebendo, na hora atual, muitas luzes do espiritismo, né? Aqui no Brasil, no mundo, mas também, dona Heloísa, é a hora da transição planetária, não é? No mundo todo, e a gente lamenta, porque ainda permanece no mundo as falsas teorias, o culto à matéria. A gente vê aí, aqui no Brasil, no momento, onde querem aprovar aborto, descriminalização das drogas, mas o mundo todo parece que está confuso, procurando uma luz. É minha última pergunta para a dona Heloísa. Dona Heloísa, Kardec é o farol e a bússola segura para a gente ir caminhando para essa era nova que se anuncia lá na frente? Nossa, quem diz isso hoje com muita classe é a parapsicologia e com um pouquinho de inveja. Fizeram um seminário em Kirov, na Rússia, para estudar Kardec e concluíram que, sim, ele estava certo. Tudo que ele descobriu através de médiuns, ou como eles dizem, paranormais, foi também descoberto através de máquinas poderosas em Kirov, na Rússia, o que causou até a proibição do governo russo para essas experiências, que saíram publicadas nos Estados Unidos naquele livro incrível, Experiências Parapsicológicas Além da Cortina de Ferro, confirmando tudo que Kardec falou, perispírito, que é o corpo bioplásmico, a visão sem olhos, que é a clarividência, a reencarnação, com número grandes de neurocientistas dos Estados Unidos, professores universitários. Então, a verdade se firma, não há como escondê-la. Ela, a cada dia, é como que se fizéssemos descobertas arqueológicas, porque a verdade vem dos tempos e vai sendo iluminada pela nossa maturidade e compreensão. E às vezes ainda aparecem alguns com os resíduos terríveis do passado fazendo confusões, mas logo novamente a verdade se levanta e ilumina para que possamos finalmente, depois de séculos, compreender as palavras de Jesus de Nazaré. Somos deuses, somos luzes, somos o sal da terra e vamos salgá-la. Oh, meus queridos amigos e irmãos, está aí essa homenagem a Kardec, também ao apóstolo de Kardec, nessa semana de tão grata recordação. Nós que devemos a nossa vida a Kardec, né? A nossa vida é outra com a doutrina espírita, não é? Presente no nosso caminhar. Então, graças a ti, Kardec. Então, dona Heloísa, podemos orar? Devemos? Então, agradecemos a ti, querido Allan Kardec, mestre de Lyon, pela doutrina que nos legastes. Foste um ser essencial, Kardec, na história da humanidade, trazendo a ciência do infinito,
a filosofia do conhecimento, mas a religião divina que nos religa a Deus. Então, Kardec, gratidão imorredora pela tua vida, pela tua existência, pelo teu legado. E gratidão também a ti, professor José Herculano Pires, por tão bem defender a obra do nosso mestre de Lyon, aqui na terra Brasil. Tu que foste o apóstolo de Kardec. Então, o mestre e o apóstolo, nossa gratidão do fundo da alma. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Pessoal, próxima quinta, novamente, eu e Dona Heloísa, ela não vai para o sereno, nem vai tomar guaraná gelado e ficar até de tarde na orla da praia, para estar com a voz tinindo aqui. Dona Heloísa, gostou da historinha de Mário Quintana com o jogador Falcão que eu lhe mandei? Ai, amei. Olha, vou orar até o fim da minha existência para Falcão, ele merece. Que espírito lindo acolheu o Mário Quintana, o grande poeta. Linda, linda, linda. Rapidinho, numa frase só. O poeta Mário Quintana morava num hotel em Porto Alegre, foi despejado do hotel. Não tinha para onde ir. O jogador Falcão, Paulo Roberto Falcão, soube, tinha um hotel em Porto Alegre, foi lá buscar o Mário Quintana e deixou ele morando lá no hotel até o fim da vida, com tudo pago, né? Isso é uma beleza, né, Dona Luísa? Isso é maravilhoso. Dois espíritos luzes, Falcão e Mário Quintana. Bom, esse programa eu dedico a ti, minha mãe. Um beijo, mamãe. Ora por teu filho. Dona Luísa, um abraço. Até para a semana sem gripe, viu? Sem gripe, sem saúde é o que interessa. Obrigada, amigo, obrigada. Beijo na Ceice, menina. Um beijo em Cátia aí também. Paz e bem.